Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje eu vim falar um pouquinho sobre como entrar na Universidade de Coimbra, né? Você sendo brasileiro, como ir pra lá para estudar. Acredito que o processo seja o mesmo para outras universidades dentro de Portugal, mas como eu fui para a Universidade de Coimbra, é o que eu tenho conhecimento, é o que eu posso falar para vocês. Então, antes de eu começar a falar quais são as maneiras, né, para cursar na Universidade de Coimbra, eu queria responder uma questão que as pessoas estão comentando muito nos meus últimos vídeos, assim, principalmente em um que eu fiquei até impressionada porque deram 18 mil visualizações, coisa que eu não esperava, e foi o vídeo em que eu tava me despedindo de Portugal, os meus últimos dias, e eu até me emocionei no vídeo, e muitas pessoas, sem sacanagem, gente, vocês podem ir lá ver, muitas pessoas estavam, nossa, por que você tá voltando pro Brasil? Caramba, fica em Portugal, nossa, que burra voltar pra esse país de bosta, que não sei o que. Pô, o Brasil tá horrível, fica por aí, não volta. E mais uma pra ser assaltada aqui, coisas do tipo. E tiveram algumas coisas que eu até fiquei bem chocadas, assim, de ver. E eu queria responder uma coisa pra vocês. Eu não tinha a possibilidade de permanecer lá. Por quê? Porque eu estava por um programa de intercâmbio de faculdades. A minha faculdade aqui do Brasil me enviando para a faculdade lá. Então era um programa de mobilidade em que eu não poderia estender para um ano. Não pode. É um período só. Então assim, mesmo que eu quisesse, eu não poderia permanecer lá, sabe? E uma coisa assim, bem pessoal, tipo... Se eu tivesse a oportunidade de terminar minha graduação lá, eu até terminaria, mas de maneira alguma eu ficaria em Portugal, seja em qual cidade for, depois de formada. Pelo menos na minha área, é muito ruim. E é uma coisa minha. Eu, Bruna, não ficaria lá, não trabalharia lá. Portugal também sofre muito com desemprego, o salário mínimo de lá é muito baixo, então eu não ficaria. Eu acho um excelente local, sim, para você estudar, mas até você terminar a sua graduação, mestrado, seja o que for, mas não para permanecer, acho que pro mercado de trabalho, é o meu ver. Mas enfim, então vamos lá. Então, eu queria esclarecer isso pra vocês, que eu não tinha a possibilidade de permanecer em Portugal, por mais que eu quisesse. Não tinha como, eu tinha que voltar pro Brasil. E aqui estou eu tô indo pro 7º período, né, de jornalismo, e... é isso, foi bom enquanto durou, mas a gente tem que voltar pra realidade, né? Então vamos lá. Bom, basicamente existem 3 formas, assim, de ir estudar na Universidade de Coimbra, né? Bom, então a primeira forma de estudar lá foi a que eu fiz, que é através de um intercâmbio de faculdades daqui do Brasil com alguma de Portugal, no caso eu vou estar citando a UC, que se chama Mobilidade Acadêmica, e ela tem tanto nas faculdades particulares quanto nas públicas, né? Meu namorado foi por esse mesmo intercâmbio de mobilidade acadêmica, mas ele foi pela federal. Então, acredito que boa parte das universidades aqui no Brasil devem ter parceria com a Universidade de Coimbra. E se não tiver, você só seleciona outra. Então, mais ou menos como funciona. Então, primeiro, você se inscreve lá, né, pra demonstrar o interesse, que você quer participar do intercâmbio. E aí começa uma questão de análise da nossa faculdade aqui. Eles começam a analisar suas notas, né, o seu CR, se você já reprovou ou não alguma matéria e tal. Então, assim, eu tinha meu CR ótimo, nunca tinha reprovado nenhuma matéria até então, eu tava terminando o 6º período quando eu me inscrevi, mentira, não, eu tava iniciando o 6º período quando eu me inscrevi, né, foi exatamente há 1 ano atrás. Então, eles analisam tudo isso e eles pedem pra você escrever uma carta meio que explicando o porquê que você quer ir fazer um intercâmbio. Bom, e aí mais ou menos 1 mês depois da minha inscrição, eu recebi o resultado que eu tinha passado, porém, a faculdade de lá precisava me aceitar, né? Então, assim, eu tinha passado no sentido de a minha faculdade daqui poderia me enviar para essa faculdade, mas tudo depende se a faculdade de lá vai querer me aceitar, né? Então, eles enviam todas essas notas e essa carta para a universidade que você está se candidatando. Então a UC recebeu tudo isso e tal, eles leram a minha carta e um tempo depois, não sei mais ou menos quanto tempo, eles me aceitaram, eles me mandaram um e-mail dizendo que eu fui aceita na Universidade de Coimbra. E aí eles te mandam depois de um tempo por correio a carta de aceite, tudo bonitinho para você ter tudo formalizado, e aí começa o processo de documentação. Você tem que preencher papelada, escolher as matérias que você vai cursar e tirar visto, etc. Então é basicamente isso, assim, né? E
tanto da particular quanto da pública, mais ou menos esse processo. Porque meu namorado passou mais ou menos pelas mesmas coisas que eu. Teve que escrever a carta também, só que é um processo um pouquinho mais demorado, porque tudo público demora um pouco mais, né? Então é basicamente isso. A segunda forma de você estudar na UC é passando pelo Enem. Desde 2014, você pode fazer a prova do Enem e tentar estudar na UC, sem custo algum. Então, eu vou deixar aqui embaixo na descrição um link para quem quiser fazer o Enem pra UC, para ver mais ou menos qual é a nota, não sei o que, a pontuação que você tem que tirar em cada categoria para poder entrar. Então, vou deixar aqui embaixo. E a terceira forma de você estudar lá é um programa de Free Mover, que basicamente você vai por conta própria. Então, eu não tinha conhecimento. Eu fiquei sabendo disso através de uma amiga minha brasileira que foi lá e morou comigo. Então, ela foi por Free Mover. E foi basicamente assim: você já tem que estar cursando a faculdade aqui no Brasil, e aí você tranca sua matrícula e você vai estudar lá. E aí sim, esse tem a opção de você poder passar não só um semestre, mas como um ano também. Você pode estender esse seu intercâmbio. Então, você tem essa oportunidade de, tipo, tô 6 meses lá, pô, gostei tanto, quero estender. Você pode, você só tem que aplicar novamente pra fazer o próximo período. Porém, esse Free Mover, você precisa pagar uma taxa, você precisa pagar de acordo com os créditos das matérias que você for cursar. O que, no meu caso, meu pai não pagou nada na universidade de lá, né? Ele continuou pagando a minha faculdade aqui e a gente ficou com crédito. Ou seja, agora que eu voltei pro Brasil, meu pai vai ficar 6 meses sem pagar a mensalidade da minha faculdade aqui, porque ele já pagou enquanto eu tava no intercâmbio, sabe? Então, no final das contas, vai sair exatamente assim. Como eu tô me atrasando 6 meses de faculdade aqui por conta do intercâmbio, meu pai não vai pagar 4 anos e meio de faculdade, e sim 4 anos exatos. Então agora, esse período, ele não paga nada. Então é como se fosse um crédito, né? Agora, quem vai de Free Mover tem que pagar uma taxa diretamente lá. Mas sai até, dependendo da sua universidade, se você estiver estudando uma particular, sai até mais barato do que se você continuar pagando sua faculdade aqui. Porque você vai trancar a faculdade aqui e vai pagar lá. E mesmo sendo em euro, lá sai mais barato do que muitas universidades aqui no Brasil. Então, eu não sei mais ou menos qual é o preço de cada crédito e tal, como funciona, mas só pra vocês terem uma noção, essa minha amiga, ela cursava 3 matérias, que totalizava 14 créditos, e ela pagava 540 euros por mês. Então, coisa que sai muito mais barato do que muitas e muitas faculdades aqui no Brasil. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo também, pra quem quiser, pra quem se interessar nesse programa de Free Mover, mas você tem que fazer todo o processo sozinha. Tipo, não tem uma faculdade que está ali intermediando e fazendo as coisas por você. E aí tem muita papelada, segundo essa minha amiga, ela disse que tem muita coisa, muita ficha pra você preencher, eles também analisam suas notas e tal, mas não tem essa questão de carta, nada disso. E eu queria dizer uma coisa aqui, que é importante citar, que por mais que a Universidade de Coimbra seja uma universidade pública lá em Portugal, você é obrigado a pagar uma certa taxa. É tipo uma ajuda de custo pro governo pra manter aquilo ali e tal. Não é que nem aqui no Brasil que quem entra na universidade pública não paga nada. Não, lá você tem que pagar. Porém, essa taxa é muito mais barata pra quem for cidadão europeu. Então, para o brasileiro, sai bem mais cara. Se você for cursar a graduação toda lá, no final das contas, a graduação lá sai muito, muito, muito mais caro do que você fazer em uma universidade particular aqui no Brasil, por exemplo, sabe? As que falaram lá que mais ou menos saía na faixa dos 1.000 e poucos euros por mês para um brasileiro estudar lá, cursando as 5 matérias por semestre. Então, sai mais ou menos nesse valor. Enquanto, acho que um português paga, eu acho que na faixa de 1.000 e poucos euros por semestre, né? Então, o valor que você, como brasileiro, pagaria por mês, o português está pagando por semestre. Então, assim, se você tiver, por exemplo, cidadania portuguesa e tal, vale a pena. Essa minha amiga tinha italiana, então ela já pagava um valor mais baixo também. Então, isso tudo você tem que colocar na ponta do lápis e ver se realmente vale a pena, né? Então, bom, é isso. Os links eu vou deixar aqui embaixo pra quem quiser, quem se interessar. E é basicamente isso, assim. Eu não posso entrar em muitos detalhes porque eu só posso falar da experiência que eu tive, né? Então, eu trouxe isso pra tentar ajudar algumas pessoas que querem ir pra lá pra estudar. E é isso. Qualquer dúvida, só perguntar aqui que eu respondo.
E um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!